o seguinte, deixa eu explicar bem a vocês. A questão no Brasil, de nossa eleição, ela não é uma eleição exclusiva do Brasil, tá? Esquece isso. Não é Brasil. Não é um indivíduo contra outro indivíduo. Né? Não é Lula contra Bolsonaro e vice-versa. A nossa eleição aqui, ela tem um aditivo ou diversos aditivos que não são normais em eleições de outros países. Por quê? Porque o mundo inteiro, o G7, que agora são mais até, né? Eles têm interesse que entra um cara de esquerda, porque hoje o governo mundial é de esquerda. E Bolsonaro peitou as ONGs, peitou diversas entidades estrangeiras dentro do país, colocou mais de 3 ou 4 vezes um número de militares na Amazônia, em pontos estratégicos, reativou alfândegas aonde não tinha, botou fiscais de barreira, todos militares. Então foram pegos dezenas e dezenas de milhares de quilos de ouro, diamante, esmeralda, tudo que ia saindo para fora. Vocês talvez não tenham acompanhado, outros talvez tenham, mas eu tenho acompanhado tudo isso. O ouro saía de tudo que era jeito, até dentro de motor de moto. Centenas de motores de moto, um motor vazio por dentro, só a casca por fora e o recheio era ouro. Tá? Indo para a França, isso foi pego pelos militares. Né? Eram toneladas que saíam todo mês. E começou a atrapalhar. E não é só ouro, não. Nós temos nióbio, nós temos grafeno, e nós temos um outro mineral raríssimo, mais caro que ouro e diamante junto, que é o tântalo, e só existe onde tem nióbio. O nosso nióbio já é tirado daqui a mais de 60 anos. O povo só começou a descobrir o que era nióbio, inclusive eu. Eu fui saber quando o Dr. Enéas Carneiro começou a falar que o Brasil era riquíssimo em nióbio, e ninguém sabia o que era nióbio. Era escondido do povo brasileiro. Por quê? Porque o nióbio vai para os grandes países. Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, eles dominam o nióbio. A Inglaterra vende o nióbio, compra do Brasil a preço de lixo e vende a preço de ouro lá fora. Não pode existir avião a jato sem nióbio, porque senão a turbina derrete. A turbina do avião só funciona porque ela é feita de nióbio, ela leva nióbio. Satélite que vai para o espaço, idem. Os supercomputadores, idem. Você tem o Canadá, que tem 3% do nióbio do mundo, é um país rico, onde ninguém paga a plano de saúde, porque a saúde é bancada pelo Estado através da venda de nióbio. Nós temos 97% de nióbio e o povo morre na fila do INSS. Então, o objetivo dos grandes dominadores globais é manter o povo na merda, na miséria e cada vez menos gente aqui dentro. Né? Porque eles não querem o que está em cima da terra, eles querem o que está embaixo da terra. E Lula sempre favoreceu isso, a esquerda sempre favoreceu isso. São vendidos. Ele não quer patriota. A esquerda não tem pátria. Tanto que vocês veem o que ele fez com o dinheiro brasileiro, mandando para tudo quanto é país, e o povo aqui numa miséria filha da puta. Foi fazer hidrelétrica em outros países, foi fazer metrô em outros países, perdoou dívida de países da África. Foram trilhões tirados do Brasil. Então o cara não tem pátria, ele não é patriota, ele não pensa no Brasil. O que começou a parar um pouquinho a exploração, não parou totalmente, porque o governo é de muito pouco tempo, é o governo Bolsonaro. Então Bolsonaro é a persona non grata para o mundo, porque o estrangeiro sempre fez o que quis aqui, nesses 33 anos, né, de governo praticamente comunista, socialista que nós tivemos, e agora com Lula vai continuar a mamata toda. Por isso que você tinha o mundo todo contra Bolsonaro. A mídia toda, né, mentiras e mentiras todo dia defamando o cara de tudo que eles podiam inventar, e isso era um patrocínio mundial. Agora, o que vai ser feito pelo governo militar não se sabe. Né? Se o governo militar já está vendido, se foi comprado, porque o dinheiro veio do mundo todo, é muito dinheiro. Se os generais não fizerem nada, foram vendidos sim, foram comprados a peso de ouro. Mas o que eles estão fazendo é com apoio lá de fora, de países lá de fora. Né? O Brasil é o quintal de exploração deles. Aqui nunca deixou de ser colônia de exploração. Uma colônia de exploração de recursos naturais. Isso é que o Brasil sempre foi desde que foi descoberto. E foi passado de dominador para dominador. Quem estuda vai ver o quanto que o Brasil crescia anualmente na época do Império. E quando entrou a República, houve uma paralisação total. E o Brasil só veio a crescer depois da Segunda Guerra Mundial, muito pouco, e depois no regime militar. Então é questão de estudar. Você, quando estuda a história, você sabe o que foi feito, você sabe o que está sendo feito, você sabe o que está envolvido naquela eleição, você tem uma noção diferente. Né? Do contrário, você vai falar coisa do que você sente, do que você viu na Globo. O Uruguai não tem uma mina de ouro, é o primeiro produtor de ouro da América Latina.
Não tem uma mina de ouro. O ouro sai do Brasil, vai para o Paraguai, de lá oficializa para ir para a Europa ser vendido lá. Aí você me explica, como é que um país que não tem uma mina de ouro é o maior vendedor de ouro da América Latina, o maior produtor? Dá até raiva desse sistema militar que nós temos hoje, né, desses generais vendidos, todos colocados nos últimos anos por Fernando Henrique, Lula e Dilma, todos comunistas, deixando tudo isso acontecer. Né? Cruzaram os braços e deixaram o Brasil caminhar para onde está caminhando. Bolsonaro tentou frear essa situação aí, mas também não teve condições, talvez emocionais, psicológicas, de encarar como deveria ser. Porque quem governou o Brasil foi o STF, que fez o que quis e proibiu ele de agir. Tudo que ele queria fazer era proibido. A única coisa que ele pôde fazer foram obras, né, e mexer em algumas poucas coisas. Mesmo assim, ainda foi um governo infinitamente superior ao que a esquerda foi e do que a esquerda será. Um abraço aí, pessoal. Fica com Deus todo mundo.